faz a oração do salmista, dizendo para Deus: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Para quê? Para alcançar um coração sábio. Uma das grandes crises do cristianismo, isso sempre existiu, tá? Não é coisa de hoje. Você fala assim, hoje é assim. Não, sempre foi, por isso que a Bíblia é eterna. Por isso que a palavra de Deus é eterna. E aquilo que é eterno dura para sempre. Ela vai estar no céu. E essa palavra de Deus é uma palavra que remonta à eternidade. Ela está dizendo que os filhos de Deus precisam ser sábios. Não necessariamente inteligentes, porque não é todo mundo que consegue uma genética de inteligência. Não é todo mundo que consegue desenvolver durante a vida a sua inteligência. Não é todo mundo que nasce num lugar onde ele consegue um potencial de desenvolvimento da sua inteligência. Ainda que todos nasçam inteligentes. Agora, a sabedoria, ela é dos filhos de Deus. Então, uma das grandes crises dos cristãos é não ter a sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que o temor de Deus, o temor a Deus, o temor não é o medo, o temor é a consideração, o respeito, a reverência com Deus. Ele é o princípio, ele é a base da sabedoria. Então, quando falta sabedoria às pessoas, elas não reagem, as pessoas cristãs, aos filhos de Deus, elas não reagem como deveriam reagir como filhos de Deus. Exemplo, desde sexta-feira, da abertura das Olimpíadas, muitos cristãos pegaram recortes daquelas apresentações que foram feitas lá, apresentações de cunho deturpado, pagão, uma série de coisas culturais e universais, e ficam discutindo a respeito daquilo. Olha o que fizeram, olha o que proclamaram, olha o que distorceram. Aí eu pergunto, o que você acha que eles têm para oferecer? O que você acha que está na mente das pessoas que produzem esses conteúdos? Você esperava que eles manifestassem a glória de Deus? Vocês estavam esperando que eles manifestassem as virtudes de Deus nesses eventos? Vocês estavam esperando que eles manifestassem a graça de Deus? Eles manifestam, eles criam, eles põem para fora aquilo que é deles. É o que eles têm. É o que eles conseguem. Se fosse a igreja de Cristo na Terra, produzindo um conteúdo festivo, de um festival, de uma Olimpíada no caso, ou qualquer outro evento, era de se esperar que os cristãos produzissem sim aquilo que manifestasse a graça, a glória, o poder, a virtude de Deus. E aí eu pergunto, quando nós cristãos produzimos conteúdos, nós manifestamos as coisas de Deus? Manifestamos? Muitas vezes você tem reuniões grandes de cristãos e eles não estão manifestando as coisas de Deus. Estão manifestando coisas humanas aqui da terra. Valores da terra. Às vezes, coisas individuais. Tem um festival de música cristã. A quem eles estão proclamando? Com todo aquele aparato, com todo aquele show, com todas aquelas... Será que é Deus ou será que é um show? E se é show, é do homem. Então, só para pensar, quando nós vamos criticar, a gente precisa saber se nós estamos criticando com espírito de análise nossa mesmo, e isso envolve sabedoria, ou se nós estamos repetindo igual papagaio aquilo que um começa.
Estão entendendo? Não estou dizendo que está tudo certo. Não estou dizendo que eles fizeram certo. Eu estou dizendo que, às vezes, ou sempre falta sabedoria para o povo de Deus, para fazer análise, para falar, para estudar, para entender aquilo que é do mundo. Então o salmista está dizendo, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ou seja, os anos. Ensina-nos a contar. Eu falei para vocês, depois eu mostro ali, que não atualizei essa semana. Todos os dias das nossas vidas são dias projetados por Deus, para serem vividos dentro da perspectiva dEle. Todos eles. Não tem um diferente do outro, no sentido de que você diz, esse aqui Deus não planejou, esse aqui Ele liberou para eu fazer do jeito que eu quero. Então, quando eu era menino, não planejava o dia seguinte, não constituía a família, não pagava contas, né? Eu acho que nenhuma das crianças aqui estão preocupadas com essas coisas. Não levava horário a sério, não tinha emprego, não sabia qual profissão ia exercer, não contava tempo. Quem respondia por mim era meu pai, minha mãe e, por um tempo, minha avó. Depois que a gente cresce, depois que a gente passa um tempo de vida, a gente aprende o quê? A gente aprende que eu não sou um cidadão qualquer. Você já aprendeu isso? Se já aprendeu, você está consciente disso? Todos os dias da sua vida você tem consciência disso, que você não é uma pessoa qualquer, você não é um cidadão qualquer, você é um representante de um rei. Tá? Isso é bíblico. Isso é palavra de Deus. Aí eu disse semana passada que até domingo passado eu já havia vivido 2098 dias. Aliás, 22.098 mais 7, 22.106. Não, 105. É isso. Está pensando que? Pensa que é pouca coisa? E fique feliz se você chegar lá. Mas do jeito que você estava andando na BR hoje, não sei, viu? Eu estava atrás desse rapaz aqui, uma fila aqui no contorno, uma fila. Eu pensei, mas não é possível, deve ser um velho que está ali. Aí vai, aquele negócio devagar. Eu disse, mas não é possível, gente, como é que pode? Um carrão desse não anda. Aí saiu um atrás, eu fui, dei Eliane assim, deve ser o Cléus. Eu falei assim, nada. O Cléus não anda devagar assim. Aí quando chegou na pista dupla ali, né, passei, não é que é o Cléus. Assim, aí eu vou dizer o negócio. Andando do jeito que está andando. Sabe o que mais a gente aprende? A gente aprende, vocês têm aprendido aqui, que nós temos uma vocação dada por Deus. Todos nós fomos vocacionados por Deus, fomos atribuídos por Deus em algo que Ele quer nos ensinar durante toda a nossa vida. E a partir disso, a partir desse momento, eu descubro que eu sou uma pessoa chamada por Deus para ter responsabilidades. Crianças têm responsabilidade também, não um bebê de colo. Mas a partir do momento que ele começa a crescer, ele começa a ganhar umas responsabilidades muito pequenas. E na medida que ele cresce, vai aumentando. E nem sempre ele assume essa responsabilidade. Mas na medida que se torna um jovem, um adulto, é obrigação incorporar responsabilidades. Incorporar responsabilidades. Bater no peito e dizer assim, eu tenho um horário para cumprir, eu cumpro. Eu tenho uma agenda para cumprir, eu cumpro. Eu tenho uma conta para pagar, eu pago. Eu tenho um trabalho para fazer, eu faço. Eu tenho um trabalho para fazer bem feito, não é só fazer bem feito, eu faço bem feito. Estão entendendo? Eu tenho uma aliança com irmãos e eu assumo essa aliança. Eu assumo essa aliança. Eu não fujo. Eu não fujo, porque fugir é de covardes. Fugir é coisa de fraco.
Fugir é coisa de quem está com a cabeça cheia de medos. E agora há pouco nós cantamos ali, que o sangue de Cristo nos livra de todos os medos. Então, se você é covarde, se você é medroso, se você tem medo de assumir responsabilidade, quando chegar nessas músicas que a gente declara bem alto ali, não cante, senão você está ficando mentiroso, covarde, está juntando mais coisas ruins sobre você. Então, assim, Deus nos capacita a vencer todos os medos, todas as dificuldades e capacita a assumir as nossas responsabilidades. Por isso o salmista diz: me ajuda, Senhor, a contar os meus dias, porque contando os meus dias eu quero cada um deles acrescentar mais sabedoria. Mais sabedoria. Então, quando o mundo olhar para a igreja, precisa ver na igreja pessoas com sabedoria, e não o que muitas vezes eles encontram no meio do povo cristão. Eu estou aqui generalizando, obviamente. Tem alguns que até se dizem cristãos, mas a gente nem sabe se de fato são cristãos, mas gostam da ideia de serem cristãos, se identificam como cristãos, frequentam igrejas, dizem que são, mas não se identificam de fato como cristãos. Mas aí a gente tem que pôr no bolo. Por quê? Porque elas estão fazendo uma profissão de fé. Elas estão fazendo declarações. E a partir do momento que as pessoas fazem declarações, nós assumimos a declaração dela. O restante ela vai acertar com Deus, se ela está falando uma coisa e vivendo outra. Mas se a pessoa diz que é meu irmão, eu tenho que acreditar que ela é. Quando a gente vai batizar a pessoa, a gente diz assim: de acordo com a sua declaração de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que a gente diz isso? Porque a gente não pode deixar de batizar uma pessoa se ela está dizendo que ela crê em Pai, Filho e Espírito Santo. Então é baseado no que ela diz, naquilo que ela proclama, naquilo que ela escreve, naquilo que ela declara. Então, se alguém está dizendo: eu sou cristão como você, eu sou obrigado a colocar ele na minha família, ainda que eu veja que não tenha nada de virtudes do cristão, a menos que seja pecados que estão destruindo a vida do cristão, a vida da família de Deus. Eu tenho aqui alguns exemplos de responsabilidade, né? A pessoa responsável, aqui pelo menos alguns exemplos, ela é produtiva, ela é administradora do seu tempo, ela é administradora de bens e ela cuida do seu próximo, certo? Presta atenção nisso. Aqui é uma síntese da síntese. Ela é produtiva, ela é administradora, tanto de tempo quanto de dinheiro, que são as duas coisas mais presentes no nosso dia a dia, e ela é cuidadora do seu próximo. Isso aqui você vai encontrar na estrutura de todos os ensinos de Jesus. Todos os ensinos de Jesus. O tempo, os bens e pessoas. E eu passei semana passada com vocês, rapidamente, nisso aqui, ó. Nós temos aqui pelo menos uns 3 personagens que a gente podia pegar eles, fazer aqui um recorte, ir lá e dizer assim: como foi a experiência de amadurecimento de um homem como Jó? Jó, e nós lemos semana passada aqui, se não me engano, uns 2 capítulos, né, do primeiro livro, os 2 primeiros capítulos do livro. Aí quem não estava aqui vai precisar fazer isso depois, tá? Porque a gente não vai ler de novo. Jó, ele tem um dia longo. A gente pôs aqui um dia, mas esse dia aqui demorou um bom tempo. É um dia que não acabava. Era um dia que não acabava. Era um dia de semanas. Tudo estava indo muito bem. Até que aparece para ele um dia dolorido. E que dor. E que dor. Um homem cheio de bens, um homem com uma família grande, um homem temente a Deus, reconhecido por Deus como um sujeito que carregava virtudes. E de repente a vida dele, a página vira. E quando ela vira, vira tudo de cabeça para baixo. Até o diabo está aí no meio. E acontece tudo aquilo que a gente leu lá no texto.
é simplesmente uma história que a terra toda conhece. A gente nem sabe se de fato esse homem existiu. A gente nem sabe se de fato Jó foi uma pessoa ou um personagem que Deus criou para nos ensinar. Mas o fato é que tudo o que está ali no livro de Jó é a pura verdade, são coisas que acontecem na vida de pessoas sobre a terra, são coisas que acontecem no mundo espiritual, são coisas que acontecem envolvendo pai e filho, envolvendo o papai do céu e os seus filhos na terra. Que todos nós estamos sujeitos a viver uma experiência de, na hora de fazer contabilidade dos dias, pensar assim: esses dias aqui deveriam ser riscados. Esses meses da minha vida deveriam ser tirados. Esses anos da minha vida deveriam ser arrancados. Porque eu não posso contabilizar eles como dias em que eu pude contar com alegria. E aí a gente volta e Deus está dizendo para nós assim: todos os dias das suas vidas, todos eles devem ser contados. E em todos eles você deve buscar sabedoria. Porque os dias das nossas vidas, eles não têm promessa de Deus de que todos eles serão lineares. Não há promessa de Deus que todos eles serão progressivos ou progressivos. Não há promessa de Deus que todos eles nós vamos usufruir o paraíso. Não é? E nem precisava eu estar dizendo isso, porque a gente sabe na experiência. São dias com altos e baixos. São dias com dificuldades, são dias com vitórias, são dias mornos, são dias quentes, dias frios. Mas o Senhor está dizendo para nós assim: nesse tempo em que você está buscando contá-los e buscando sabedoria, nele você está aprendendo o que eu quero para a sua vida. Por quê? Porque você está vivendo um processo. Você está vivendo o meio. Você não está olhando para o ontem, vivendo no ontem, amarrado no ontem, chorando pelo ontem, com saudade de ontem, nostálgico. Olha, no meu tempo era assim, no meu tempo era desse jeito, no meu tempo... Não, você não está amarrado no ontem. E muito menos ansioso com o amanhã. Muito menos amarrado num pensamento futuro. Muito menos sofrendo transtornos de ansiedade com o amanhã. E quando eu disse agora há pouco de medos, medos tem a ver com o amanhã. Então não cabe a nós nos prender ao ontem. No ontem nós tiramos sabedoria, mas não nos prendemos a ele, e muito menos viver uma expectativa irreal do amanhã. Para o amanhã nós fazemos projetos. Para o amanhã nós fazemos planejamentos. Para o amanhã nós fazemos agenda. Mas nós não sofremos por aquilo que hoje é o amanhã de ontem, e ele não se concretizou como ontem eu havia planejado. Então ontem eu planejei hoje eu não consegui executar, então eu não vou sofrer. Por quê? Porque eu planejei ontem. E hoje é o dia do processo, é o dia de viver a experiência que Deus quer que eu viva. E de todas elas, nós tiramos lições. O Alexandre acabou de compartilhar.
Que lição você pode tirar de uma situação adversa? E olha, quando ele está falando de mim, né? Porque eu vivo sofrendo com isso. Na hora que está, sabe, na metade do caminho, lembra, volta. Quando está na metade do negócio, tudo deu errado. E o que o Daniel gosta de fazer? Vocês não têm ideia de como eu sofro com isso. Mas murmuração é o meu sobrenome. Que eu já pedi para Deus tirar e me ajudar. E eu tenho um negócio com justiça, assim, que é doentio. A Eliane fala que eu deveria ter feito direito, né, para trabalhar na área de justiça. E olha, meus irmãos, se eu fosse juiz, eu vou dizer um negócio. Eu teria morrido já, porque eu ia ficar inconformado o tempo todo. Então imagina uma pessoa que tem esse senso de julgar, que é um problema sério, porque se você tem um senso de justiça, você quer julgar. E se você quer julgar conforme os teus óculos, a tua visão. E você está julgando o quê? Pessoas. Então, quando você julga pessoas que desenvolveram uma situação adversa para você, você quer condenar. Não é? Então, eles estão sabendo pelo que vocês devem orar pelo pastor, né? Já sabem agora. Quando for orar, não vejo nada nele, por favor. Olha, Deus me curar disso. Vamos lá viver a experiência de Jó? Ele passa por tudo isso, um dia dolorido, e ele está dizendo para Deus assim. Está dizendo para Deus, não, ele está dizendo para os seus amigos. Os amigos que vêm até ele, aqueles 3 amigos que vão ficar uma semana só olhando para ele, uma semana sem abrir a boca. E você olha assim e diz, isso que é amigo. Isso que é amigo. Os caras sentam e ficam uma semana olhando para Jó, que está ali com um caco de telha, se esfregando, chorando. E eles não abrem a boca. O problema é que quando eles começam a falar, eles vão falar um monte de bobagens. E aí é o que você vai encontrar do capítulo 4 de Jó até o capítulo 37, se não me engano. Essa conversa deles. E a partir do capítulo 3, do capítulo 4, não me lembro, acho que capítulo 4, Jó, ele não consegue ter a mesma experiência que ele estava tendo até então. Aí ele vai fazer uma coisa que é aquilo que é a humanidade, aquilo que é do homem. Ele não vai reclamar de Deus no sentido de culpar Deus. Você sabe, quando nós estamos afligidos, nós temos a tendência de culpar pessoas, não é? E normalmente é aquela que está mais perto. Quem está mais perto normalmente? O cônjuge. Aí, filhos, ou pais, ou irmãos, ou sogra, cunhado, vizinho. E aí você vai estendendo. Domingo é um bom dia de culpar irmãos. Não é? Olha para a cara um do outro. E lá no fundo, está vendo por que as coisas não são? Por que não acontece? Aí culpa pastor, culpa governador, culpa presidente, culpa o efeito estufa, né? Culpa os mares. E depois você se depara com o próximo para culpar, que já saiu desse lugar. Você diz, vou culpar quem? Deus. Aí você se enche de razão para culpar Deus, aí você para e pensa, mas antes de culpar Deus, tem uma outra pessoa que eu preciso culpar. Isso, gente, faz parte do ciclo, você sabe disso. Quem é essa outra pessoa antes de culpar Deus? Quem? Eu. E aí entra
naquele processo amargurado. Porque se você observar uma pessoa amargurada, a primeira manifestação de amargura que ela tem está no seu rosto, está na sua fala, está no seu comportamento. E ela adoece. E ela é vítima, ela se vê como vítima, como inferior. Como, não aquela cidadã, aquele cidadão que eu mostrei agora há pouco, eu sou um cidadão dos céus, eu sou um representante do rei. Não, ela fala isso, mas ela não acredita. Como que a gente sabe que ela não acredita? Porque ela não vive isso, ela não vive esse processo, ela não experimenta ser representante de Deus, ela não experimenta ser filha de Deus, ela não experimenta o seu valor, ela acredita naquilo que é a sua raiz. E aí, o último que ela vai culpar é Deus, tá? Porque antes de morrer, ela ainda vai culpar Deus. Mas ela fica encravada nesse negócio. Eu. E culpas que nem são reais, são irreais, brotam na sua mente. Então, o que você tem aqui em Jó? Ele escolhe alguém para amaldiçoar. E ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. E aí você vai ver ali ele falando constantemente do dia que ele nasceu. Dizendo, maldito o dia. Minha mãe não deveria ter deixado eu nascer. O sol que viu eu nascer não deveria existir naquele dia. E ele vai desenvolvendo tudo isso, o dia do meu nascimento, o dia do meu nascimento, o dia do... Porque eu sou uma pessoa que está vivendo esse dia dolorido porque eu nasci, eu não deveria ter nascido. Olha para onde que ele está querendo apontar, mas ele não tem coragem. Porque se ele nasceu da vontade de Deus. E ele vai levando esse negócio, ele vai levando isso até a hora em que Deus chama ele para conversar. Eu coloquei isso aqui, porque isso aqui tem um propósito. Quantos de nós passou por experiências de dor, de perdas, de frustração? Quantos de nós? Em graus diferentes, em tempos diferentes. Aí você pergunta, por que existe o livro de Jó na Bíblia? Para esta manhã a gente analisar isso. Para a gente ter essa consciência de que estamos sujeitos a perdas. Nenhum pai cogita no seu dia a dia perder os seus filhos num acidente. Ainda mais todos de uma vez, como Jó perdeu, né? Nenhum pai, nenhuma mãe aqui está pensando, pois é, pode acontecer meus filhos morrer tudo de uma vez. Está num carro, todos eles, está num avião, todos eles, e aí tem um acidente, morre. Não. Nenhum de nós está cogitando a sua casa pegar fogo e queimar tudo, e você sair só com a sua roupa do corpo. Nenhum de nós, né? Nenhum de nós está cogitando perder todos os bens que não estão dentro da sua casa, estão lá fora. Seja no banco, seja na empresa, seja na garagem, no estaleiro, no hangar. Nenhum de vocês estão pensando nisso. Nenhum de vocês estão pensando que vai cair um raio lá no curral onde estão todos os seus animais, que vale uma fortuna. Não, né? Nenhum de vocês estão pensando que vai ter uma seca
de 7 anos e a sua fazenda não vai produzir nada. E você tem bastante contas para pagar. Nenhum de vocês estão pensando, nenhum de nós. Ou seja, nenhum de nós estamos pensando em sepultar pessoas e nem viver sentado em cima da pobreza. E muito menos nenhum de nós está pensando que nós vamos ter feridas da cabeça aos pés. Nenhum de nós. Talvez a ferida que a gente pode chamar hoje é a palavra que tem pessoas que não querem pronunciar. Você foi ao médico? Fui. Quer dizer para a gente aqui o que aconteceu lá? Por quê? Porque a pessoa está mostrando. Quer dizer, não quero falar. Mas se ela resolve falar, ela vai dizer assim: eu estou com o diagnóstico de um câncer terminal. É a mesma coisa de Jó, contando os seus dias para morrer. Nenhum de nós está pensando em passar pelo médico amanhã e chegar domingo aqui com um negócio desse. Nenhum de nós. Agora lembra, tudo isso faz parte da vida de um ser humano sobre a terra. Em graus, em tempos, em intensidade, em nomes diferentes. E tem mais um ainda que eu não coloquei aqui. Nenhum de vocês está cogitando que o diabo anda de olho em você. Né? Porque se ele chegar diante de Deus e falar para Deus: sim, eu tenho observado os teus filhos lá da comunidade, e tem um deles lá, tem um casal lá, que olha, eles são o que eles são porque o Senhor está protegendo eles. Eles são o que são, eles dão testemunho, eles são exemplo lá na igreja, porque o Senhor protege eles. Então você não está pensando, nem tem pensado diariamente, que o diabo chega diante de Deus e menciona o seu nome lá. Agora saiba, ele faz isso. Todos os dias o diabo tem acesso a Deus se ele quiser. Não pode, pastor, não pode. O diabo, meus irmãos, ele continua sendo servo de Deus. Ele não sabe disso, porque ele não tem a sabedoria de Deus. Ele não conta dias, porque ele não tem dias. Ele é movido por uma energia de ódio. E tudo que ele quer é afrontar o pai. Então, sim, ele olha para os filhos e ele tenta fazer com que os filhos caiam. Chama-se tentação. Então, sim, os olhos de Deus estão sobre você 100% do tempo. E os olhos do diabo estão sobre você todas as vezes que ele quer te observar. E ele vai te observar. E ele vai chegar para Deus e vai dizer assim: o Senhor está guardando eles, está protegendo eles, aquela casa lá, por quê? Porque, sabe, o Senhor gosta mais deles do que do outro. Mas tira as coisas, você vai ver se ele não vai murmurar. Tira o conforto, tira bens, tira aquilo que ele considera assim tão importante que ele celebra, que é a sua saúde. Tira, para ver se ele não amaldiçoa o Senhor. Tira para ver se eles não mudam. E aí vem a constatação triste, fria, dolorida, para todos nós como igreja. Esses ouvidos aqui, já cansaram de ouvir coisas assim: pastor, estou decepcionado com a igreja. Estou decepcionado com crentes. Estou decepcionado, sabe? Pessoas. Para viver assim eu prefiro viver fora da igreja.
Quem que falou isso para eles? Antes desses irmãos falarem isso, o diabo já conversou com Deus a respeito. O diabo já disse lá para Deus, tá tudo bem, porque o Senhor está deixando eles numa boa, mas basta alguém, me cumprimenta. Viram aqui? Ele está passando por mim assim, ei pastor, eu, às vezes sem querer, nem percebi, eu mas, sabe? Pronto, o diabo disse, está vendo? Ó, já decepcionou com o pastor. Aí chega para Deus lá, ele estava bem, por quê? Porque ele era queridinho lá na igreja, mas no dia que deram uma gelada nele, e aí ele começa a ter o coração todo, sabe, amargo, chateado, vítima, senta ali no canto, e amanhã vaza. E vai falar lá fora. Lá na igreja o pessoal foi, o pessoal não, uma pessoa. E olha, gente, se isso acontecer comigo, por favor, fale para mim. Eu sou muitas vezes tão... que é possível que eu esteja na porta ali, você está passando, está falando comigo, se eu estou conversando com o outro, e eu sou bem tapado. Quando eu estou falando com um, é com um. É verdade. Às vezes ele está tentando falar coisa comigo do lado, ela trabalha do meu lado, assim, a 40 centímetros. E ela está tentando falar coisa, eu digo, deixa eu terminar. Eu não consigo, é aquela história da gavetinha, né? É um de cada vez. Então, se você está falando comigo, você me cumprimentou e eu nem respondi, não é de propósito, não é mesmo. De jeito nenhum. Agora, isso acontece? Acontece. Acontece nas nossas relações? Acontece. Acontece naquela festinha de aniversário que você foi lá do teu parente? Chegou lá, aquele parente encardido, nem te deu atenção? Acontece. E aí, nesse dia, você está contando ele para Deus. E você está buscando o quê? Um coração sábio. Porque todos os dias, quando eu puser minha cabeça no travesseiro, eu preciso pôr minha cabeça no travesseiro pensando, mais um dia foi tirado da minha agenda. Mas foi acrescentado sobre os que virão sabedoria. Ok? Vamos fazer essa conta todos os dias? Põe a cabeça no travesseiro para dormir. Não sei se você ora antes de deitar, se você ora deitado, se você ora sentado, se ora... Não sei como que você ora, mas eu acho que você ora antes de dormir. Então, pôs a cabeça no travesseiro. Você vai fazer a conta. Mais um dia foi debitado do meu saldo. É um dia perdido? Não. Por quê? Porque eu busquei nele viver o projeto de Deus. E aí você diz, o dia foi debitado, mas sabedoria foi acrescentada ao que ainda me resta. Quantos anos você tem? Ninguém sabe. A gente sabe quantos nós já tivemos. Mas quanto você tem? Nenhum de nós sabe. E que bom que a gente não sabe, né? Vê como Deus é sábio. Ele está dizendo assim, viva hoje, porque você não sabe o amanhã. Viva hoje. Viva o processo de hoje, porque você não sabe o amanhã. O amanhã é meu. Porque se ele dissesse para nós, um ano antes, olha, você tem 1 ano de vida. Quem fala isso para nós são os médicos, né? Você tem 10 anos de vida. Você tem 3, você tem 1 mês de vida. Como seria viver isso? Não seria viver. Seria sobreviver. Então o Senhor nos guarda, nos protege disso. Amém? Mas eu quero virar a página aqui e chamar você para uma outra experiência que vai ser a tarefa da semana. Você vai ler durante essa semana, o pessoal da célula está lendo Provérbios, né?
Então, tem duas tarefas agora. Vai ler Provérbios e vai ler 1 Samuel 17. Porque se tem uma pessoa que viveu um dia longo, dia de semanas, nós temos um que você conhece. Eu estou pegando só histórias fáceis, gente. Pastor aqui é bonzinho, né? Só histórias fáceis, para você não ter dificuldade, não ficar sofrendo. Ah, eu não estou entendendo, eu não sei como é que funciona esse negócio. Você vai pegar aqui alguém que viveu um dia especial. Então, ali é o de Jó, né? E esse aqui é um dia para chamar de especial, que foi o dia que Davi foi se encontrar com os seus irmãos no campo de batalha. E lá aconteceu o quê? 1 Samuel 17. Então, isso aqui é para ler, porque o texto é longo. Se eu for fazer leitura de todos os textos aqui, e todos aqui são alfabetizados, todos têm Bíblia, todos têm aplicativo da Bíblia no celular, então eu estou contando que você lê Bíblia, tá? Porque eu amo ler a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, mas a gente precisaria de um culto de no mínimo 2 horas, um encontro de no mínimo 2 horas. Tá? Então, e tudo isso aqui está baseado na Bíblia. Então, leia 1 Samuel, capítulo 17, e você vai pegar lá, eu vou dar um spoilerzinho aqui para quem já esqueceu, né? O menino, Davi, adolescente, mas diz os estudiosos que ele devia ter mais ou menos a mesma idade do José que a gente viu esses dias aqui, José do Egito. Lá pelos seus 15, 17 anos, mas não tinha mais do que isso, um adolescente. Mais novo, pastor de ovelhas, os irmãos mais velhos, guerreiros, estavam no campo de batalha, porque está tendo uma treta lá com os israelitas e os filisteus. Coisa de sempre. Coisa que de tempos em tempos piora, e quando piora, o negócio fica feio. Tá? É essa história que a gente já conhece até hoje. O pai fala para Davi, vai no campo levar esses mantimentos aqui. Lembra outro dia que eu compartilhei essa passagem aqui? Lembra? Vai levar pão de queijo para os comandantes lá no campo. Vai levar comida. Lembra que eu compartilhei isso? Lembra, Júnior? Lembra mesmo? E o Davi enfiou o pão de queijo no negócio, no embornazinho dele e foi. E não tinha ideia de um dia que seria tão especial que 3.000 e poucos anos depois eu estou aqui falando disso. Uma história bíblica das mais conhecidas. Uma das histórias mais conhecidas. Uma das histórias assim que vai virar, esse dia virou a história, virou a chave da vida de Davi. Não sei como foi, mas eu fico imaginando quantas vezes Davi contou a história do que ele aprendeu naquele dia. Não há menção disso na Bíblia, mas imagina quantas vezes Davi contou a história dele derrubar um gigante. A Bíblia não menciona, mas imagina quantas vezes na vida Davi precisou resgatar aquela experiência, daquele processo de derrubar um gigante. Com toda a base de fé que ele tinha como alicerce. Porque ninguém chega aos 17 anos com essa crença, se antes não tivesse aprendido. E onde que ele aprendeu mesmo? Onde? Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Eu acho que domingo que vem a gente nem vai conseguir passar isso, porque domingo que vem vai ser um pouquinho diferente, mas eu quero que você, por favor, leia. Leia e pergunte para Deus, Deus, o que o Senhor quer passar para nós aqui? Depois você diz, Deus, o que o Senhor quer passar para mim?
Então, como eu disse, domingo que vem é um pouco diferente, mas se der a gente vai entrar nesse capim aí, porque onde tudo isso aqui acontece é um pasto, é um vale, é um lugar de batalha. Aliás, não é pasto, é pasto e deserto. Vamos ficar em pé? Vamos terminar? Eu não sei quantos aqui estão sentados em cima de uma cinza ou jogando cinza na cabeça. E cinza na cabeça significa aflição, significa luto, significa dor. Eu não sei quantos atualmente estão passando isso, mas eu quero orar por você que está com cinza na cabeça. E a igreja toda ora concordando. Amém? Deus, obrigado por esta manhã, por esse encontro. Obrigado por a gente poder abrir a Bíblia e ver essas histórias e aprender, e sermos advertidos, e sermos instruídos, e sermos aconselhados. Obrigado porque o Senhor fala para nós da importância de adquirir sabedoria a cada dia. Obrigado porque o Senhor nos força a crescer e amadurecer. Então a gente gostaria agora de, olhando a história de Jó, agradecer ao Senhor porque o Senhor nos aponta toda a saída para a dor, toda a saída para a aflição. O Senhor nos aponta toda a cura para o sofrimento. O Senhor aponta para nós que inclusive no final tem recompensas. Então nós pedimos ao Senhor que nos ajude a ver em todas as dificuldades, em todas as dores, uma saída. E agora, como igreja, nós queremos orar por todos aqueles que de uma forma ou de outra sofrem. Sejam dores físicas, sejam elas no emocional, sejam elas no espiritual, sejam elas naquilo que é relacional. Deus, todos nós temos algum tipo de sofrimento, mas há aqueles que precisam mais da nossa ajuda, da nossa oração. E assim nós queremos pedir agora, em nome de Jesus, que no meio da tua igreja, que no seio da tua igreja, haja cura, haja manifestação do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu tenho mais 4 minutos. Senta aí, por favor. Algo para a gente aprender sempre. Deus é visível ou invisível? Deus é visível ou invisível? Invisível. Porque ainda que você sinta Deus, você não vê Deus. Certo? As virtudes de Deus são visíveis ou invisíveis? Visíveis? As virtudes de Deus são visíveis ou invisíveis? Elas são invisíveis. Mas Deus quer que elas sejam visíveis. E como que elas se tornam visíveis? Através da igreja. Então, é papel da igreja manifestar as virtudes de Deus. É papel da igreja manifestar as virtudes de Deus. Ou seja, todas as virtudes de Deus, todas, devem ser vistas por todos, começando pelos de casa. Todos, a começar por mim.
Então, quando fala igreja, é você. Não fica pensando em igreja no sentido coletivo, bom, já que é de todos não é meu. Não, de todos é você. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Todas as virtudes de Deus, elas só se manifestam pela igreja. Certo? As outras, elas são vistas, mas não são entendidas. Há virtudes de Deus pairando sobre a terra, mas elas não são vistas, elas se tornam reais na vida dos filhos de Deus. Então, voltando ao que eu comentei agora há pouco. Se o mundo produz conteúdo que choca você, que assusta você, seja num carnaval, seja num festival, seja numa obra que você vê num filme, numa televisão, num show, seja lá o que for. Se isso choca você, lembra que nós estamos dando espaço para isso, porque as pessoas elas estão manifestando aquilo que elas têm. E nós temos o quê? Nós temos as virtudes de Deus para serem manifestadas. Então, manifeste as virtudes de Deus. Todos os dias, de todos os jeitos. E se você é aquele que entra numa sala de aula, lá você manifesta a virtude de Deus. No laboratório, na fábrica, no comércio, na escola, onde você for. É lá que você manifesta as virtudes de Deus. E se você é chamado como artista para criar, para construir, para desenvolver projetos qualquer, manifeste as virtudes de Deus. Porque toda a arte, ela é de Deus. Toda arte é de Deus. Toda arte é uma inspiração de Deus. E aí o ser humano ele pode tanto manifestar Deus quanto não manifestar Deus. Tá? Busque sabedoria de Deus nesse assunto. Amém? Vão em paz, Deus abençoe todos vocês. Domingo que vem, café da manhã, traz a sua garrafinha, traz o seu pãozinho de queijo, traz a sua mortadela e a gente toma café junto.